Direito à sustentação oral síncrona. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui das minhas redes sociais. Eu acabei de fazer uma sustentação oral no TRT2 e isso me motivou a gravar esse vídeo para vocês. Então, esse assunto acabou repercutindo bastante no meio jurídico, o direito à sustentação oral síncrona, ou seja, ao vivo de forma presencial ou por videoconferência, de forma prioritária em relação à sustentação oral assíncrona, ou seja, gravada e enviada previamente. Claro, de acordo com grandes princípios constitucionais, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, a meu ver, data máxima vênia, uma decisão, uma notícia correta, né? Eu já faço sustentação oral pelo menos há mais de 10 anos, 15 anos, então é um assunto que eu vivencio na prática e, é claro, faz toda a diferença uma sustentação oral ao vivo. Então a notícia, ela foi divulgada, que são migalhas, tá? Segunda-feira, dia 30 de março de 2026, e saiu lá oralidade síncrona e fala o seguinte: CNJ reforça direito à sustentação oral síncrona em julgamento virtual. Marcelo Terto determinou orientação ao TJ Rio de Janeiro e ao TRF da 2ª Região e cobrou do TJ São Paulo medidas para cumprir liminar. Então vamos lá. O conselheiro Marcelo Terto do CNJ concedeu liminar para garantir que a sustentação oral em julgamentos virtuais seja de preferência ao vivo, presencialmente ou por videoconferência. Para ele, exigir que advogados provem prejuízo para retirar o caso do plenário virtual restringe indevidamente o direito de defesa. OAB aponta restrição ao exercício da defesa. O caso foi levado ao CNJ pelo Conselho Federal da OAB e pela OAB Rio de Janeiro, que questionaram normas do TJ Rio de Janeiro e do TRF da 2ª Região sobre julgamentos virtuais. Segundo as entidades, embora as regras tenham sido editadas para se adequar à resolução do CNJ sobre o tema, elas vêm sendo usadas para dificultar a sustentação oral feita de forma síncrona, com participação ao vivo dos advogados no momento do julgamento. As entidades afirmaram que, na prática, alguns pedidos para retirar processo do julgamento virtual, claro, e levá-los à sessão com sustentação oral ao vivo, vinham sendo negados. Esse ao vivo, de novo, presencial por videoconferência. Em vários casos, segundo elas, os tribunais passaram a exigir que a parte explicasse qual seria o prejuízo do julgamento virtual. E com todo respeito, claro que há. Não se compara com o julgamento ao vivo, né? A sustentação oral síncrona, né? Para o Conselho Federal da OAB e a OAB Rio de Janeiro, essa exigência, claro, não deveria existir. É claro que dentro de uma teoria geral do processo, nós temos o princípio do prejuízo ou da transcendência, né? Mas não nesse caso. A sustentação oral, a preferencial, é ao vivo, seja de forma presencial ou por videoconferência. O pedido, disseram, deveria ser aceito sempre que fosse apresentado no prazo correto, sem necessidade justificativa e sem depender de análise restritiva do relator. Relator reforça que a sustentação ao vivo é a regra. E o CNJ assegura a sustentação oral síncrona e limita restrições em julgamentos virtuais. Ao analisar o caso, Marcelo Terto afirmou que nas instâncias ordinárias, a sustentação oral ao vivo deve ser a regra, quando for pedida dentro do prazo. Segundo ele, a resolução do CNJ não autoriza que os tribunais transformem essa possibilidade em exceção. A regra é o ao vivo e a exceção é a forma assíncrona, né? O conselheiro destacou que a sustentação gravada pode ser admitida, claro que sim, mas apenas em situações excepcionais, quando houver problema institucional relevante que justifique essa medida. Em outras palavras, a gravação não pode substituir automaticamente a fala ao vivo do advogado, né, pessoal? Também sou professor de oratória e isso faz toda a diferença. Ele também apontou que não é compatível com a orientação do CNJ exigir da parte uma situação extraordinária para permitir a sustentação oral síncrona. Para o relator, isso inverte a lógica da norma e enfraquece as prerrogativas da advocacia. Como advogado, claro, eu tenho que defender, né, o respeito a essas prerrogativas. Dessa forma, Terto determinou que o TJ, RJ e o TRF da 2ª Região orientem seus integrantes
a garantir a sustentação oral ao vivo, sempre que ela for cabível e pedida no prazo. A forma gravada só poderá ser usada em hipóteses excepcionais. O conselheiro também determinou que o TJ São Paulo identifique desembargadores e órgãos julgadores que tenham negado o pedido de destaque ou afastado a sustentação oral ao vivo em desacordo com a liminar. Além disso, o tribunal deve informar em 10 dias quais providências adotou para cumprir a decisão. E aqui, caminhando para o final, ao final, o relator reforçou que a regra deve ser a preservação da sustentação oral síncrona e que os tribunais precisam seguir de forma uniforme a resolução do CNJ sobre julgamentos virtuais. Então, a própria notícia do Migalhas, e eu aqui cito a fonte pública, claro, tá lá o número do processo para você poder clicar e poder aprofundar. Eu acabei divulgando essa notícia ontem nos meus grupos de WhatsApp. Você que ainda não faz parte, pode mandar direct WhatsApp para mim para fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Diariamente você tem notícias, informações, atualização motivacional. Então tá aí, pessoal, e falo como advogado militante, né, dentro dessa temática da advocacia nos tribunais, a importância de uma sustentação oral síncrona, ou seja, ao vivo, ou de forma presencial, ou por videoconferência, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, sucesso na sua militância prática, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.